gostou tanto de visitar o Hospital de São Paulo, que é na verdade esse complexo todo, que a gente decidiu fazer esse vídeo para explicar só ele. Para quem não conhece, em Barcelona é o foco onde se exponenciou mais o modernismo, que é daqui da Catalunha, que são essas formas fluídas, tudo isso. Você conhece o modernismo se você já viu a Sagrada Família, se você está vendo essas imagens daqui, tudo isso. Isso é o conceito do modernismo. Esse hospital que a gente tá, um pouco de história, né? Então, em 1905, ele começou a ser construído, trazendo desse hospital, que era o hospital lá perto das Ramblas, em Barcelona. É um hospital medieval, que tinha seus 400 anos, nesse estilo medieval, e eles decidiram mudar isso, trazer da área medieval, porque já não suportava mais a capacidade, já não conseguia mais atender a população da cidade. Eles trasladaram isso para uma área longe dessa área central da cidade, que é o bairro da Grácia, e aqui a ideia foi criar um complexo gigante com inicialmente 46 prédios, e que ao final não chegou nesse número, chegou um pouco menos do que isso, pararam em 27. E o que era? A ideia é você criar um hospital, um conjunto, um complexo de hospitais que seriam uma cidade dentro de Barcelona. O nosso querido amigo que foi arquiteto e idealizador disso daqui, ele criou todo no conceito modernista, que a ideia era que você podia aliar a arquitetura, a parte visual, com a saúde para auxiliar a recuperação dos pacientes. E é legal você pensar nisso, né? Que se você tinha antes um hospital todo no conceito medieval, sujo, pequeno, abarrotado de gente, você trouxe para isso, que são essas salas gigantes, com cores, com um modelo de ventilação nesse esquema modernista. Então isso auxiliava a recuperação dos pacientes. Em 1997, toda essa estrutura, né, o complexo, foi reconhecido como um patrimônio histórico mundial pela Unesco. Acontece que uma parte dela só foi reconhecida, porque como eu falei, né, eles foram construindo da frente para trás, e no começo eles tinham muito dinheiro, mas o dinheiro foi acabando das doações, tanto que alguns prédios têm outros benfeitores, são outras pessoas que doaram para construir o prédio, porque o dinheiro inicial de 3 milhões de pesetas foi acabando. Quando chegaram na parte de trás, que são aqueles prédios lá atrás, você percebe nitidamente que eles já não são no mesmo estilo. Por quê? Porque o dinheiro já não estava dando para construir prédio, então muito menos para colocar decoração, para colocar toda a parte de ladrilhos, tudo isso. Então o filho do arquiteto construiu aqueles prédios, só que como ele não tinha dinheiro, ele fez num modelo muito mais simples. O que acontece é que a Unesco reconheceu como uma obra modernista, na verdade o maior complexo modernista da Europa é esse daqui, reconheceu até chegar naqueles prédios. Então tem uma grade verde que divide. Então aqueles prédios ainda são usados como hospital. Na verdade, esse daqui é o banco de sangue, o do lado é o laboratório de toxicologia, e eles têm uma área ali que não são áreas de tanto volume de pessoas, mas eles ainda são usados como hospital, porque o que foi considerado museu foi só a parte que o pai dele fez. Porque o filho, né, ele não sabia fazer tão bem quanto o pai dele. O sistema que eles imaginaram para comunicar com todos os prédios era um sistema subterrâneo com esses túneis, né? Então a gente tem mais de 1 quilômetro de túneis que levam azulejos no teto, azulejos na parede, e são ruas que você utilizaria para se comunicar, para levar paciente, para levar comida, medicamento, tudo era feito utilizando essas vias subterrâneas. Isso daqui até 2009, como o hospital ainda estava sendo usado, ele estava destruído. Por quê? Porque isso daqui era 24 horas por dia utilizado. Então você estava levando um paciente, trazendo um paciente, levando comida. Então as vias estavam bem deterioradas, eles tinham tampado tudo isso daqui, os azulejos originais não apareciam. Quando isso aqui foi fechado e se voltou a fazer o trabalho de manutenção, aí eles colocaram todos os azulejos não originais aqui, e na parte de cima você ainda tem os azulejos originais que estavam cobertos. Eles tiraram a sujeira, as partes que estavam por cima, e conseguiram conservar ainda os azulejos originais de 1910. E é muito louco, porque todos os prédios estão conectados por esses túneis. E caraca, velho, isso aqui no Apocalipse Zumbi ia ser muito foda. Você tá falando com voz papal. Voz do Papa? É. Palpatine. Olá, meus amigos. Apesar de ser subterrâneo, as entradas de luz e os azulejos refletiam muita luminosidade. Então ficava mais ou menos claro.
Vamos lá, vamos para os prédios agora. Nesse prédio aqui, que é o prédio principal da entrada, é muito foda. Aqui você percebe que como eles começaram fazendo esse prédio, tinham que mostrar isso com a joia da coroa, então eles usaram muita parte da grana, então eles têm pedra de mármore gigante de 3, 4 metros, peça única, eles têm todas as colunas como peça única, que também vieram da cidade de Girona, aqui da região de Girona, aqui próxima. Se você perceber, tem inscrições que estão em catalão em volta dessa sala real, e elas não estão só escritas numa parede como todo mundo faz, não, aqui elas foram entalhadas em pedra e colocadas. É um lugar foda que você tem que vir para ver essa parte do modernismo. E aqui a gente chega na parte de baixo do pavilhão principal e, como a gente falou, até 2009 isso daqui ainda era usado como um hospital normal. Então essa parte principal, ela tem um arco, e esse arco era onde era feita inicialmente uma passagem para carroças, para cavalos, depois foi para carros e era usado para passagem de ambulância, de táxi, tudo isso. Então eles passavam por dentro desse prédio. É o prédio que está melhor conservado, porque era o prédio da administração, só que ele foi se deteriorando, principalmente essa passagem, tem esses ladrilhos, esses azulejos rosas, ele foi se deteriorando, foi ficando cada vez mais sujo, porque eram carros passando e poluindo, e também a vibração quebrava essa estrutura. Então eles bloquearam e agora eles restauraram tudo isso. Se você olhar, toda a parte que eles têm aqui de mármore, tudo isso era o auge da grana, estava sobrando dinheiro para eles. No teto, se você olhar, tem esses brasões, tem o brasão ali da família do Gil, que é o G que a gente encontra em vários lugares, que ele era um banqueiro de Paris. E então a gente tem ali o símbolo de Paris com o barquinho, as coisas representando a cidade, né, que é a ilha de Paris, porque ela é fechada pelos rios. E essa cúpula rosa é também para passar essa parte relacionada com saúde e também para mostrar que eles tinham dinheiro, porque a cor vermelha, como é a cor mais cara, eu tenho tanto dinheiro que eu diminuo aqui, eu deixo um vermelho rosado para mostrar que a gente tem dinheiro e que a gente tá fazendo esse negócio foda. Isso daqui era como se fosse o chamariz para quem quisesse contribuir futuramente, entrava via grandeza desse prédio e ia deixar seu nome relacionado com os outros prédios para o futuro.